E agora nós vamos analisar a atuação da força centrípeta em situações no nosso cotidiano. Por exemplo, quando um carro passa por uma depressão, por um vale, quando um carro passa por uma lombada, esse vale e essa lombada são trajetórias curvilíneas. Então, nesse caso, há a presença da força centrípeta. Queridos, olha só. Então, se nós pegarmos esse primeiro ponto, se nós analisarmos esse carro aqui nesse primeiro ponto aí, você percebe que está numa superfície horizontal, uma superfície plana. Não há aí nesse ponto aí, onde está em destaque, não há uma superfície curvilínea ou circular. Então aqui não temos a ação da força centrípeta. Beleza, tranquilo. Então, se nós analisarmos as duas forças que há nesse corpo, nós temos o peso do carro para baixo, força com que a terra lhe atrai, e a força com que a superfície, com que o solo aplica sobre ele, que é chamado de força normal, força de contato. Que numa superfície horizontal, essas duas forças elas vão ser sempre iguais. Beleza? Agora olha só, queridos, como nós já falamos, como já foi falado, a força centrípeta é a força que mantém os corpos na trajetória curvilínea ou circular. Como é que isso acontece? É que a força centrípeta ela acaba substituindo todas as outras forças existentes no corpo. Isso é o conceito de força resultante, meus queridos. O que é força resultante? É aquela força que resulta na união de todas as forças no sistema. Por exemplo, se nós temos 3 forças atuando sobre um corpo, se eu junto essas 3 forças, vai me dar uma única força só, que eu chamo de força resultante, melhor dizendo. Que quando essa trajetória circular ou curvilínea, essa força resultante é a força centrípeta. Por que eu estou falando isso, deixando isso bem claro para ti? Olha esse ponto agora, quando o carro passa por esse vale, quando o carro passa por essa depressão. Se nós analisarmos as forças que há sobre ele, nós temos o peso do carro para baixo, a força com que a terra atrai o carro. O carro está em contato com uma superfície, então a superfície aplica uma força sobre esse carro, que é chamado de força normal, que está para cima. A trajetória é curvilínea e esse vale, essa depressão. Então, se a normal, repara que a normal está apontando para o centro dessa trajetória. Tá? Se nós completássemos a trajetória circular, você perceberia que era a força normal que apontaria para o centro dessa trajetória circular. Então, neste ponto, a força normal é mais intensa que a força peso. Ok? Beleza? Então você percebe que nós temos duas forças na mesma direção vertical atuando no carro, porém em sentidos opostos, vetores em sentidos opostos. A resultante desses vetores, que nesse caso são forças, a resultante dessas forças é a força centrípeta. Se essas forças estão em sentidos opostos, a resultante entre elas, que é a força centrípeta, é a subtração entre as forças. Nesse caso vai ficar normal menos o peso, porque a força normal é a maior. Então, nessa subtração fica a força mais intensa, que é a normal, que está apontando para o centro da trajetória, menos a força peso. Beleza? De forma parecida, nós vamos analisar quando o carro agora passa pelo ponto mais alto da trajetória. Passando pelo ponto mais alto da trajetória, esse também é uma trajetória curvilínea. Sobre o carro atua a força peso, força que a terra atrai o carro para baixo. A normal, que é a força que a superfície aplica sobre o carro. Perceba que a força peso agora aponta para o centro da trajetória. Então é ela que é a força mais intensa. Peso agora é maior, mais intenso que a força normal. Duas forças também na mesma direção vertical, atuando sobre o carro, porém em sentidos opostos. Se eu tenho forças em sentidos opostos, a resultante dessas forças é a subtração entre elas. Como a força peso é maior agora, é mais intensa, então fica a força peso menos a força normal.
Então pode ter questões que falem sobre isso, que quer saber uma dessas forças quando um carro passa sobre uma depressão, sobre um vale, ou ele quer saber uma dessas forças quando o carro passa por uma lombada, por exemplo, uma elevação. Nós matamos fazendo essa análise da força centrípeta. Beleza? Uma outra situação em que aparece a força centrípeta é o famoso globo da morte, né? Muito presente em circos. O globo da morte, na verdade, é com motos, né? Só que como eu não tinha uma moto para fazer tal animação, botei um carrinho aí. Mas a análise vai ser a mesma. Olha só, quando esse camarada está executando esta volta, essa trajetória circular, tem uma força para segurá-lo aí nessa trajetória denominada de força centrípeta. Então, no ponto mais baixo, vamos analisar as forças que atuam sobre esse carro. Esse carro tem um peso que age para baixo. Esse carro tem contato com a superfície. A superfície aplica uma força que é a força normal, que nesse caso vai estar orientada para cima. É a força que a superfície aplica sobre o carro. Beleza? Agora, quando ele está passando pelo ponto lateral, esse carro tem um peso para baixo, a força-peso que age para baixo. Só que tem a força que a superfície aplica nele. Essa força normal, vale ressaltar, ela é sempre perpendicular à superfície. Por isso que ela vai agir nessa orientação aí, ó. Quando passa pelo ponto mais alto da superfície, nós temos o peso para baixo. A normal é a força que a superfície aplica no carro, executando o ângulo de 90 graus com a superfície. Então nós temos essa orientação da força peso e a força normal. E na lateral também equivale a mesma relação nessa lateral direita aqui. A normal vai ser perpendicular ao peso, ok? Então, se nós analisarmos, por exemplo, no ponto mais baixo, se a questão te pedir a força centrípeta aqui no ponto mais baixo, você percebe que tu tem peso e normal em sentidos opostos. Forças em sentidos opostos, nós subtraímos a resultante delas. Beleza? Na lateral, nos pontos laterais, você percebe que as forças que têm direção radial, que é a direção da força centrípeta, é a força normal. Você percebe que nos pontos laterais a força-peso não está na direção do raio da trajetória, não tem direção radial. Então, por isso que nas laterais a força centrípeta vai ser representada somente pela força normal, que tem a sua direção. Beleza? Já no ponto mais alto da trajetória, nós temos duas forças na mesma direção e no mesmo sentido. Então, nesse caso, a força centrípeta é a soma das duas forças, peso mais normal. Um detalhe aqui, queridos, que é muito comum questões pedir a velocidade mínima que esse carro tem que ter para completar esse looping. Porque se esse carro for muito devagar, ele não vai conseguir dar uma volta no meio do caminho, ele vai cair. Então, quando ele pedir essa velocidade mínima, nós consideramos no ponto mais alto o contato mínimo também. Então, nós igualamos a força centrípeta igual ao peso, em que nós recaímos na velocidade mínima que o corpo tem para conseguir completar esse looping. Então, se a questão te pedir esta velocidade mínima para o corpo completar um looping, é a raiz quadrada da gravidade vezes o raio desse globo da morte aí. Beleza, galera? Tranquilo. O último caso que nós temos para força centrípeta é quando o carro completa uma curva, executa uma trajetória curvilínea, que esse carro não escapa porque tem uma força segurando ele aí. E aí essa força é em virtude da força da interação entre os pneus e o solo da pista, que é a força de atrito. Então, se nós analisarmos, esse cara está em contato com a superfície, força normal, a superfície aplica sobre o carro, tem seu peso para baixo. Mas você percebe que nem a normal e a força-peso estão apontando para o centro dessa trajetória, dessa curva aí. Então, não são elas que seguram ele na curva. Quem segura ele na curva vai ser a força de atrito, resultado entre a interação dos seus pneus com o solo. Então, você percebe que a força de atrito que está segurando ele na pista é a força de atrito que está com uma orientação para o centro da pista, é a força de atrito que tem uma direção radial. Então, nesse caso, é a força de atrito que faz o papel de força centrípeta. Beleza, galera? Tranquilo. Então, você percebe o seguinte, se esse cara tentar fazer essa curva com uma velocidade muito elevada, ele não vai conseguir.
Porque lembra que a força centrípeta depende de uma certa velocidade para ocorrer. Então tem que ter uma determinada velocidade para ter uma determinada força para conseguir segurar esse camarada nessa curva. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido. Força centrípeta. Forte abraço. Até nosso próximo encontro. Até lá. Viverei de saudades.